Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de setembro, celebramos Santa Rosália. Ela nasceu na Sicília. Existe um culto muito intenso a 3 jovens, Santas Virgens Lúcia de Siracusa, Ágata, padroeira da Catânia, e Rosália, padroeira de Palermo. O seu culto estendeu-se a todos os países onde chegaram as hóstias de emigrantes sicilianos que trouxeram consigo a memória pungente da sua ilha natal e das suas tradições, juntamente com um culto sincero e profundo aos 3 santos. Mas Lúcia de Siracusa, 304, e Santa Águeda de Catânia, 250, foram martirizadas durante as perseguições contra os primeiros cristãos. Já Santa Rosália é uma virgem não mártir, que viveu muitos séculos depois e se tornou a padroeira de Palermo de 1666. Com o culto oficial estendido a toda a Sicília, no entanto, Santuza, como é carinhosamente chamada pelos palermitanos, estabeleceu-se como uma das santas mais conhecidas e veneradas como no cristianismo siciliano e, em particular, no de Palermo. Ainda hoje, em qualquer parte do mundo, os palermitanos se encontram, trocam a saudação. Viva Palermo, viva Santa Rosália! Mesmo com lendas de seu passado, não há como negar a santidade. Infelizmente, há pouca informação sobre a sua vida, em parte lendária, mas gostaria de considerar com o escritor florentino Piero Bargelini que é bem verdade que as lendas são como o volúquio trepadeira em volta do caule da planta. A planta já estava lá antes que o vilúquio a envolvesse. Então, já existia a santidade antes que a lenda a cobrisse com suas flores fantásticas. Isso é verdade para todos os santos que em tantos séculos e lugares deram a vida, muitas vezes sofrendo martírio, permanecendo ignorados, às vezes até por muito tempo, até que sua existência, seu sacrifício, suas virtudes heróicas fossem conhecidas pelo povo de Deus e da Igreja. As suas origens. É o caso de Santa Rosália, que nasceu em Palermo no século XII e, segundo os antigos livros litúrgicos, morreu em 4 de setembro de 1160, com a idade de 35 anos. Diz a lenda que era filha do duque Sinibaldo, senhor feudal, senhor de Quisquínia e Rose, localidades situadas em Bivona e Frise, na zona de Palermo, e de Maria Guisquarda, prima do rei normando Rogério II. Muito jovem, foi chamado a Palazzo dei Normanni, a corte da rainha de Margherita, esposa de Guilherme I da Sicília. Na beleza, atraiu a admiração de nobres cavaleiros. Segundo a tradição popular, o pretendente mais assíduo foi Balduíno, o futuro rei de Jerusalém. Rosália viveu naquele feliz período de renovação cristã católica que os reis normando restabelece na Sicília depois de expulsarem os árabes que o havia tomado de 829 a
1072, favorecendo a expansão dos mosteiros basílicos na Sicília Oriental e dos beneditinos na Sicília Ocidental, apreciando também as obras religiosas e monásticas dos cartuchos e São Bruno e os cistercienses que São Bernardo de Claraval. Fervor e renovação religiosa. Nesta atmosfera de fervor e renovação religiosa, enraizou-se a vocação eremita da jovem nobre Rosália. Deve-se dizer que, naquela época, os eremitas floresciam naqueles dias, naqueles séculos, tanto no campo masculino quanto feminino. A exemplo dos anacoretas, que abandonavam o seu conforto e a sua vida ativa, retiravam-se para uma gruta ou cela, geralmente nas imediações de uma igreja ou convento, para poderem participar das funções litúrgicas e, ao mesmo tempo, ter uma vida religiosa e assistência de monges próximos. Então, Rosália retirou-se para uma gruta do feudo paterno de Quisquina, a cerca de 90 quilômetros de distância de Palermo, nas montanhas Sicani, na província de Agrigento, no território de Santo Stefano. Quisquina, perto de um convento de monges basilianos. Dali a jovem eremita, após um período indefinido de penitência, mudou-se para uma caverna no Monte Peregrino, um promontório estupendo em Palermo, ao lado de uma igreja bizantina pré-existente, em uma cela construída sobre um poço ainda existente. A sua fama de santidade e a sua Páscoa. Também aqui nas redondezas, os beneditinos tinham um convento e puderam acompanhar e ser testemunhas da vida eremita e contemplativa de Basília, de Rosália, que vivia na oração, na opção da mortificação. Muitos palermitanos subiram a montanha atraídos por sua reputação de santidade. Segundo a tradição, ela morreu em 4 de setembro, presumivelmente no ano de 1160. Mais tarde, ela foi objeto de culto com a construção de igrejas a ela dedicadas em várias áreas da Sicília, bem como a capela já no Monte Peregrino, reproduzida em imagens da Catedral de Palermo, em Monreale, uma igreja construída longe de Rivero, Potenza, na diocese de Policastro. Após sua morte, já no início de 1600, seu culto havia expirado, a tal ponto que ela não era mais invocada nas ladainhas dos santos padroeiros de Palermo. No entanto, isto não exclui um culto interrupto, ainda de que com tom menor, que se prolongou nos 4 séculos e meio, que vão desde a sua morte até 1600 até ao início do século XVI, os chamados eremitas de Santa Rosália, vivendo em algumas cavernas próximas àquela onde tradicionalmente viveu e morreu o jovem. Em meados do século XVI, o vice-rei Giovanni Medina mandou edificar junto à gruta um convento adaptado à igreja da Ordem Franciscana Reformada de Santa Rosália e Monte Peregrino. Em todo caso, estudiosos geógrafos encontraram documentos que atestam já em 1196 e nas décadas seguintes que a eremita era chamada de Santa Rosália.
uma repercussão por sua intercessão. E chegamos a 26 de maio de 1624, quando uma mulher, Gerolama com uma doença terminal, viu um sonho, uma menina vestida de branco que prometia sua recuperação se ela jurasse subir ao Monte Peregrino para agradecer-lhe. A mulher subiu a montanha com duas amigas, estava novamente com febre quartã, mas assim que bebeu a água na qual pinga da gruta, sentiu-se curada, caindo num torpor repousante, e aqui a jovem vestida de branco reapareceu para ela, sendo reconhecida como Santa Rosália, que lhe mostrou o local onde estava enterradas suas relíquias. O encontro de suas relíquias. A coisa foi relatada aos frades franciscanos eremitas do convento, próximo que, já no século XVI, com seu superior Benedetto El Moro, 1526-1589, havia tentado encontrar as relíquias, os restos mortais. Sem sucesso, então retomaram a busca, auxiliados por 3 fiéis, até que, em 15 de julho de 1624, a uma profundidade de 4 metros, encontraram uma pedra de 6 palmos de comprimento e 3 de larguras, aos quais os ossos aderiram, por ordem do cardeal, arcebispo de Palermo, Giannettino Doria. A pedra foi transferida para a cidade em sua capela privada, onde foi examinada com os restos encontrados por teólogos e médicos. O resultado foi decepcionante, tendo-se acordado que os ossos poderiam pertencer a mais de um corpo, e então nenhum dos 3 crânios encontrados pareciam pertencer a uma mulher. A prática da devoção à santa. Rosália, apoiada pelo cardeal, o cardeal, não convencido, nomeou uma segunda comissão. Enquanto isso, Palermo foi atingido pela peste no verão de 1624. Fazendo milhares de vítimas, a mesma epidemia que atingiu Milão, a descrita por Manzoni em seu Os Noivos, o cardeal reuniu pessoas e autoridades na catedral, e todos juntos pediram ajuda a Nossa Senhora, fazendo o voto de defender o privilégio da Imaculada Conceição de Maria. Argumento conflitante na igreja da época, e ao mesmo tempo declara Santa Rosália padroeira principal de Palermo, venerando suas relíquias quando seriam reconhecidas. A tudo isso se acrescenta a descoberta de 2 padroeiros de Palermo, que, trabalhando no convento dominicano de São Estefano, encontraram em uma caverna em Quisquina, em 24 de agosto de 1624, desconhecida de todos, que se acredita por ter sido gravada pela mesma Santa Rosália quando lá viveu, e que disse: Eu, Rosália, filha de Sinibaldo, senhor de Quisquina e Delmonte, dele Rose, por amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi viver nesta gruta, que confirmou a ermida anterior, seguida da morte, do Monte Peregrino. A confirmação. Em 11 de fevereiro
De 1625, a sua nova comissão estabeleceu que os ossos pertenciam a apenas uma pessoa claramente feminina. Aos 3 crânios, descobriram-se que 2 eram uma jarra de terracota e uma pedra, enquanto o terceiro parecia muito grande. Foi ampliado por depósitos calcários que, ao serem removidos, revelavam um crânio feminino. A primeira comissão também reexaminou os restos mortais e concordou com o resultado da segunda comissão. A isso se somou um prodígio. Um homem, tendo morrido de peste em Vincenzo Bonelli, não tendo informado, fugiu para o Monte Pellegrino e lá a Santuza apareceu para ele, prevendo sua morte pela peste e ordenando-lhe que se ele queria proteção para sua alma, deveria dizer ao cardeal que não se duvida mais da autenticidade das relíquias e as carregasse em procissão pela cidade. Só assim acabaria a peste. A basílica com as relíquias e devoção. De volta à cidade, Vincenzo Bonelli realmente adoeceu com a peste e antes de morrer confessou o que lhe fora revelado. Em 9 de junho de 1625, a urna construída especialmente para as relíquias foi levada em procissão com a participação de toda a população com grande solenidade. A peste começou a regredir e no dia 15 de julho, quando foi feita a peregrinação ao Monte Pellegrino, no aniversário da descoberta das relíquias, não aparecendo mais casos de peste, o cardeal mandou construir um magnífico altar na catedral, onde foi colocada a suntuosa urna de prata maciça com as relíquias da santa, cujo nome foi tradicionalmente interpretado como um composto de rosas e lírios, símbolos de pureza e união mística. Por isso, a Santuza é representada com a cabeça rodeada de rosas. A partir desse ano de 1625 foi autorizado e reavivado pela Igreja de Palermo o culto à Virgem Eremita, rezando e contemplando no Monte Pellegrino como testemunho de uma sese cristã excepcional que ao longo dos séculos nunca foi esquecida pelo povo de Palermo. Há 350 anos, os peregrinos escalam a montanha definida por Goethe em sua viagem à Itália, como promontório mais bonito do mundo. Era difícil subir a pé, até que o Senado palermitano mandou construir uma ousada estrada entre pinheiros e eucaliptos em 1725. Palermo sempre homenageou Santa Rosália de acordo com os 2 feriados estabelecidos em 1639 pelo Papa Urbano VIII, que os incluiu no Martirológico Romano, ou seja, 15 de julho, aniversário da descoberta das relíquias, e 4 de setembro, dia da morte da Santuza. As festividades, sobretudo a de julho, duram uma semana, com participação de todos os povos e muitos imigrantes que regressam para a ocasião. A estátua da Santuza, cercada por outras estátuas, domina o topo da chamada máquina, que é uma carruagem em forma de navio, na qual também há uma banda musical que é transformada
transportada pela cidade, toda chamada Ufistinus. A segunda festa, 4 de setembro, realiza-se em peregrinação ao santuário do Monte Peregrino, onde, incorporado à gruta da construção, um santuário cuja pitoresca fachada remonta ao século XVII. No seu interior se acumulam muitas obras de artes dos vários séculos sucessivos. Uma parte ainda está aberta no céu. As paredes estão cobertas de ex-votos e lápides deixadas por visitantes ilustres. Visitas às suas relíquias, uma porta separa esta primeira parte do santuário da gruta, onde se encontram altares e singulares obras da arte que recordam a presença do santo, ou melhor, da santa, em frente ao local onde foram encontradas relíquias de Santuza. Ergue-se o estupendo altar coberto com um dossel com um suntuoso sacrário encimado por uma estátua de prata dos santos, doada pelo Senado de Palermo em 1627. Sob o altar é venerado a estátua a partir de 1625, que representa Santa Rosália no ato de exalar seu último suspiro, que foi coberto de ouro por ordem do rei Carlos III de Bourbon. Santa Rosália, rogai por nós.